supervisando esse trabalho, tinha um casal de fora. Então eles não puderam estar aqui agora presente, mas eles são de Porto Alegre. Então vou fazer a pergunta primeiro do Milton. Chico comentava com você a respeito de que para onde vão os espíritos que se suicidam como homem-bomba e como nós poderíamos contribuir para despertar a consciência para que possa deixar o fanatismo e começarem a reforma íntima. Só Deus, com a misericórdia que tem, pode ter algo para ajudar esses nossos infelizes jovens ou rapazes que fazem isso. Porque a treva onde eles vão é no mundo nosso mesmo, que é o inferno astral, ou a bomba astral está dentro de nós. Eles vão para onde já estão. Agora a esposa dele, Eudeuce Anne, de Porto Alegre. O que o Chico achava sobre a alimentação carnívora entre os espíritos? Ele não achava que a alimentação seja importante ao ser humano, porque para ele todos nós somos iguais, mas que a carne ainda era necessária. E ele gostava de mostrando que muitas vezes quando eu ia lá não fazia o gosto dele, eu ia no Pulenta comprar aquele amor e pago. Então ele comia carne de porco, de vaca e frango, que ele dizia que o corpo ainda tem necessidade e que a mediunidade não tem nada a ver. Né? Dobradinho, inclusive, o Oscar, marido da Lúcia, vinha de Pedro Leopoldo aqui para fazer dobradinho com ele. Então você imagina como ele dizia que não, como assim, abusa ou falta de respeito com os animais. Que ele amava muito os animais, mas ele falou que eles ainda veio como contribuinte da nossa vida, como ajudante da nossa vida. Muito obrigada. Boa noite. Eu gostaria de perguntar sobre um tema muito interessante que cada vez mais ele aparece na nossa sociedade atual. Eu queria perguntar a você que convive com o Chico, a visão dele sobre a doação de órgãos. O Chico dizia que nem todos, ou raramente alguém, está preparado para doar. Que quando você doar para um ente muito querido, você dá até a sua vida. Para o seu filho, para a sua mãe, para alguém que fala uma afinidade de coração com você. Porque às vezes a gente pensa, vou doar o coração, seja o órgão que for, mas ao sairmos do mundo, são raros aqueles que têm preparo para chegar de lá e não procurar. Cadê meu olho? E a gente chega lá procurando. Entendi. Dentro da doação de órgãos, tem um assunto que eu gostaria de escutar a sua opinião, que é sobre a morte cerebral. A morte cerebral, ela caracteriza quando hoje a morte na medicina é dada quando o cérebro morre, diferente de outras épocas que era parado do coração. Então, dentro da morte cerebral, quando a morte cerebral acontece, o corpo humano ainda pode ficar sobrevivendo por mais de umas 5, 6 horas através de aparelho. Muitas vezes o aparelho é só desligado com a permissão da família. E existe um norte nesse meio, que é o seguinte, ou desliga-se os aparelhos para poder aproveitar aquele momento que órgãos como o coração podem ser doados, que é só nesses casos, ou deixe o espírito, o corpo morrer completamente, mesmo com a execução dos aparelhos. A pergunta é, nesse caso, deve-se, na sua opinião, deve-se realmente desligar os aparelhos e aproveitar para poder fazer a doação, se a pessoa tiver permitido anteriormente? Ou se isso pode atrapalhar, mesmo já caracterizando a morte, algum sofrimento que às vezes o espírito pode estar preso ao corpo e atrapalhar. Lembrando que isso é diferente da eutanásia. Não, ele sempre era incentivador da vida. Ele dizia que tanto ter chance de vida é algo que a pessoa tem de pensar. Mas que essa decisão é uma decisão que depois que a pessoa não pode falar por si, é o amor da família que vai falar mais alto. Ele, inclusive, fazia uma grande comparação, que quando a criança nasce, a avó chora,
a mãe chora ou todos choram. Mas quando alguém morre indigente e não tem ninguém para amar, que a pessoa não tem alguém para chorar, alguém para fazer uma prece, que é onde o espírito lá no cemitério, quantas e quantas vezes ele ia comigo ou me pedia para pagar velórios de pessoas que não tinham condição. E após ir lá pagar o enterro, ele ia lá onde a pessoa estava enterrada, fazer verdadeiras desobsessões. Ele falou que o pior sofrimento é quando a gente sai do mundo. E quem sai sem alguém que ama, orando ou pedindo que vá com Deus, que a presença do Espírito ali dentro do corpo leva muito mais tempo para desprender. Então, se a pessoa não se aceitar que já está na partida, ele vai bem rebotado.